Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, gostaria de falar de um homem que foi citado apenas uma vez nas Escrituras. Estou falando de Jabes. A mãe desse homem colocou esse nome nele, que significa o que causa sofrimento. Nome estranho, não é verdade? Ela, quando teve Jabes, teve muitas dores na hora do seu parto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Neste versículo, primeiramente, vemos que Jabes foi citado como o mais ilustre entre os seus irmãos, mas não se fala o porquê dele ser o mais ilustre. Segundo o dicionário, a palavra ilustre significa aquele que conseguiu distinguir por sua magnificência, por características merecedoras de destaque, célebre ou notável, que ficou conhecido, que se tornou famoso, conhecido, que possui nobreza, nobre. Então podemos dizer ou entender que Jabes era um homem diferenciado e que ele se destacava entre seus irmãos. Mas pensem comigo, naquela época os nomes tinham significado. Não são como hoje escolhemos os nomes para os nossos filhos. Tem pessoas que hoje até buscam saber o significado do nome da pessoa, mas a grande maioria coloca o nome por achar bonito. Não é assim que acontece? Não é assim que colocamos nomes nos nossos filhos? Mas Jabes teve um nome com significado estranho, aquele que causa dor ou sofrimento. Imagina Jabes quando pequeno. Será que as outras crianças não falavam certas coisas para ele? Será que naquela época não tinha zoação como tem hoje em dia? Tudo bem que era outro tipo de cultura, mas criança é criança e não deixaria de apontar para o outro e deixar de falar. Olha o Jabes, aquele que causa sofrimento. Esse homem tinha tudo para ser um homem sofrido, um homem que na sua juventude deve ter passado várias coisas por sua cabeça. Ele poderia crescer revoltado ou ser uma pessoa que não quisesse se aproximar de ninguém, inclusive de Deus. Mas agora vamos ver no versículo 10 o que esse homem fez. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse homem não cresceu revoltado, porque ele preferiu seguir o caminho dele com Deus. Quantas pessoas no mundo não seriam abençoadas por Deus se tivessem essa mesma atitude de Jabes? Esse homem orou a Deus e Deus lhe concedeu o que pediu. Mas Deus concede pedidos a todos? Não. Deus não concede pedidos a qualquer um. Deus não atende orações de pessoas que andam longe dele. João capítulo 9, versículo 31. Isso fica bem claro nesse versículo. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Então vemos que esse homem, ao invés de se revoltar, de se afastar de tudo e de todos, preferiu andar nos caminhos do Senhor e fazer o que era certo. Muitas pessoas poderiam evitar sofrimentos em sua vida se, ao invés de crescer revoltadas, se voltassem para Deus, para buscar Deus. A palavra nos diz, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Deus aqui estava falando com os sacerdotes daquela época. Mas hoje, quem são os sacerdotes?
quem são os sacerdotes constituídos por Deus? Somos nós. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Aí você pode pensar, mas aqueles que não reconhecem Jesus não se tornam sacerdotes de Deus. Sim, verdade, mas muitos sofrem por falta de conhecimento das Escrituras. Poderiam ter uma vida muito menos sofrida, mais abençoada, mas preferem andar longe de Deus. Deus não ouve oração de pecador. Enquanto a pessoa não se arrepende de seus erros e não reconhece Jesus como Senhor em sua vida, vai continuar vivendo uma vida afastada de Deus. Jabes escolheu o caminho certo e foi o mais ilustre entre seus irmãos, ou seja, o mais bem-sucedido. Sinal também que seus irmãos não escolheram o caminho que Jabes escolheu, pois se tivessem escolhido, seriam também citados, também nas Escrituras, mas eles não foram. Quando decidimos andar nos caminhos de Deus, Ele vai endireitando tudo que estava errado. Tudo que estava torto na sua vida começa a ficar certo. Jabes, homem que causa sofrimento, mas só que não foi esse o seu destino. Ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Qual o rumo que você quer tomar em sua vida? Você quer ser uma pessoa que sofre ou uma pessoa bem-sucedida? Faça como Jabes. Escolha andar nos caminhos do Senhor e você será uma pessoa bem-sucedida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos ensinar a ser bem-sucedidos. Aqueles que resolvem andar em seus caminhos, o Senhor com certeza abençoa. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo uma vida sofrida, porque preferem andar longe do Senhor. Pai, peço ao Senhor que esta mensagem chegue para pessoas que precisam ouvir sua palavra, que precisam compreender as Escrituras, compreender que o Senhor é aquele que abençoa os seus filhos, que o Senhor possa abrir o entendimento delas e que elas possam compreender que, andando no seu temor, elas serão pessoas abençoadas por Ti. Peço também que o Senhor abençoe os seus filhos, sim, aqueles que estão aqui ouvindo esta mensagem. Assim como o Senhor atendeu a oração de Jabes, atenda a oração dos seus filhos, dos teus servos, daqueles que andam na retidão. Que o Senhor faça a diferença em suas vidas e mostre que há diferença para aqueles que não te servem, para aqueles que te servem. Pai, derrama suas bênçãos sobre a vida do teu povo. Abre portas se precisar abrir. Feche-as também se for necessário. Cure, salve, liberte e prospere o teu povo. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.